Amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 68, perdão. Salmo 68. Versículos 5 e 6. Salmo 68, versículos 5 e 6. Antes de ler o texto aqui, só relembrando no domingo a nossa programação normal, e dizer para os irmãos que a gente, no outro domingo, dia que vai ser o outro domingo, gente? Me ajuda alguém aí. 19, né? Dia 19 a gente vai começar uma nova turma de discipulado. Tem 2 irmãos que inclusive chegaram para a nossa igreja recentemente, que estarão batizando. Se tem alguém que quer fazer o discipulado também, no dia 19 a gente vai estar iniciando. Ajuda aqui, irmão. Negócio. Vamos ler a palavra de Deus. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Amém. Vamos ler mais uma vez o verso 5, irmãos. Vou pedir para os irmãos lerem comigo no 3. 1, 2, 3. Amém. Fique assim como você está, curva a sua cabeça. Jesus, a gente não é digno, Pai, de estar na sua presença. As nossas falhas, ó Deus, é muito maior do que a nossa capacidade, ou talvez a nossa possibilidade de nos achegarmos perto do Senhor. Mas nós damos graças a Ti, ó Deus, que nós não chegamos a Ti com base em nossos méritos, mas nós chegamos no Senhor, com base no sangue de Jesus, com base na graça revelada em Jesus. A nossa oração nesse momento é que o Senhor possa usar o Teu Espírito Santo e tirar, ó Deus, esvaziar a nós mesmos, para que em nós haja espaço para a Sua palavra. Deus, que todo espírito de soberba, que talvez todo espírito que não provém do Senhor, ó Deus, de cansaço, de preocupação, tudo aquilo que possa tirar o nosso foco da Sua palavra, seja tirado pelo Senhor. E em nós, ó Deus, sobre o espaço apenas para a Sua palavra. Não minha palavra, não a palavra do Brenner, mas a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesse tema que Deus colocou para nós ao longo desse mês de junho, sobre família, minha família no altar de Deus. Nós já tivemos 2 momentos, em outras oportunidades, em quartas-feiras aqui, falando sobre família. Acho que na verdade o último que a gente fez foi no final de 2020, quando a gente falou sobre família em lugar de restauração. Mas quando a gente fala sobre família, a família ela não só é um projeto de Deus, é a base que Deus constituiu de todas as coisas, mas a família principalmente é por ela que nós podemos compreender o nosso relacionamento com Deus. É a partir da família que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos uma visão aperfeiçoada, amadurecida do que é família, do que é a relação de um pai com um filho, de um filho com um pai, nós podemos compreender qual que é a relação que nós devemos exercer para com Deus e qual é a relação que Deus vai exercer para nós, como filhos que nós somos. É por isso que, algo que eu sempre digo, os irmãos já ouviram, que talvez é nesse sentido, mais ainda, que Satanás quer, enquanto você pai, assim como eu sou pai, ocupar o nosso tempo para que a gente não desenvolva relacionamento com os nossos filhos. E muitas vezes a gente possa desenvolver crianças e futuros adultos que terão uma compreensão equivocada do que é um relacionamento maduro, do que é um relacionamento perfeito entre um pai e um filho. É por isso que o alvo principal de Satanás hoje em dia não é outro senão famílias, senão destruir casamentos. Existem estatísticas que comprovam isso, e eu não sou nenhum expert na área e não estudo sobre isso, mas quando a gente faz uma pesquisa rápida, uma pesquisa superficial, a gente vai ver que filhos que crescem com pai e mãe separados, consequentemente, ou eles não vão desejar o casamento para si, e se a gente traz para o nosso contexto espiritual, para o contexto evangélico, cristão, que seguimos a Jesus, muito provavelmente eles terão dificuldade em seus relacionamentos com Deus. E pensando desde que
que Deus colocou esse tema no nosso coração dessa campanha, e algum dia da campanha eu falei, algum dia eu vou trazer a palavra para a igreja. Deus me direcionou nesse tema aqui, baseado em Salmo 68, versículo 5, e o versículo 6, mas em especial o versículo 5, que o salmista Davi vai dizer: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então, a família, ela pode ser considerada, e eu quero que a gente analise essa noite dentro dessa perspectiva, que a família é uma espécie de filtro da revelação que a gente vai ter de Deus. É por isso que talvez, assim como Satanás almeja destruir as famílias, Deus ele deseja restaurar as famílias e principalmente relacionamentos das famílias. Porque talvez a gente possa olhar para a nossa família hoje, no contexto que a gente está vivendo, e a gente vê assim, bom, pastor, graças a Deus, lá em casa está tudo bem, né? Mas em algumas partes, em alguns aspectos, em alguns pontos da sua família, eu tenho certeza que precisa de um toque da parte de Deus. E Deus nos trouxe aqui essa noite, porque justamente Ele quer nos ajudar a trazer ou a desenvolver uma visão correta do que é o relacionamento familiar, que nós devemos ter para com os nossos e consequentemente para com Deus. Mesmo talvez na nossa história, se a gente pegar, porque nós somos feitos por experiências, foram experiências que foram formando a gente. O que a gente vivenciou foi o que trouxe a gente até aqui, seja de bom ou de às vezes algo de ruim aos nossos olhos, foi o que trouxe a gente aqui. De forma que o seguinte, irmãos, às vezes nós não tenhamos passado por tantas experiências ruins. Talvez você tenha tido um relacionamento bom com seu pai, um relacionamento bom com a sua mãe. Mas independentemente disso, às vezes no nosso inconsciente, nós precisamos enxergar a nossa família de forma diferente. E entender que é a partir da nossa família, tanto do nosso relacionamento com os nossos filhos ou com os nossos pais, para quem tem esse privilégio ainda de ter o seu pai ou a sua mãe vivo, que é a partir dessa perspectiva que nós vamos desenvolver e enxergar o nosso relacionamento com Deus. Porque a forma como eu vivencio com a minha família, a forma como o meu relacionamento com a minha família é a forma que o meu relacionamento com Deus vai ser desenvolvido. Vou repetir porque essa é a frase central que a gente vai desenvolver aqui essa noite. A forma como eu me relaciono com a minha família é a forma que eu vou me relacionar com Deus. Amém? Então sigamos. A visão que a gente tem na nossa família, ela é construída através dessas experiências que eu acabei de citar, que a gente construiu ao longo da nossa vida. Mas, às vezes, irmãos, a verdade é que não existe famílias perfeitas. Uma vez que famílias são instituições. A gente acabou de dizer que família é algo que Deus mesmo instituiu. Mas, apesar de ser uma instituição divina, o casamento ser uma instituição divina, o relacionamento familiar ser uma instituição divina, é humano. São homens, são mulheres que compõem um ciclo, que compõem uma família, e daí por diante são pessoas que são imperfeitas. Então, não pense que a sua família vai ser perfeita. Nunca vai ser. Existe até um hino que é cantado por aí afora, né, que ficou famoso através de um seriado, que passava-se uma emissora que dizia o seguinte: essa família é muito unida, mas também oriçada, né? Briga por qualquer razão. Que atire aqui a primeira pedra essa noite quem nunca teve uma discussão dentro da sua casa. Tem algumas famílias, inclusive, família grande, geralmente isso acontece sempre, que quando se reúne, não sai sem uma discussão. Seja uma discussão política, seja uma discussão econômica, ou talvez por ser diferentes. Isso vai acontecer sempre, porque são seres humanos, são seres imperfeitos. Mas eu amo essa ideia, através da palavra de Deus, enxergar a nossa família através da ótica da palavra de Deus, vai nos fazer compreender que apesar das nossas imperfeições, das nossas limitações, Deus tem uma restauração, Deus tem algo pleno para que nós possamos ser inseridos, e mesmo através das nossas indiferenças, nós possamos não somente desfrutar paz no nosso lar, alegria no nosso relacionamento familiar, mas principalmente desenvolver com Deus um relacionamento ainda maior. Irmão, nunca existirá um relacionamento perfeito com Deus se o nosso relacionamento familiar estiver abalado. É impossível. A palavra do Senhor vai nos dizer, inclusive, em uma das cartas que o apóstolo João vai nos escrever, que quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós não somos dignos do perdão de Deus. Em outra palavra, o que o apóstolo João está dizendo ali,
é que quando nós não exercemos o perdão para com a pessoa que Deus tem colocado ao nosso lado, nós não seremos dignos também de desfrutar da graça do perdão que Deus tem através de Cristo Jesus. É como se o nosso relacionamento ele ficasse obstruído, ele ficasse travado por algo que nós não estamos exercendo com o nosso semelhante, e vai ser impossível nós estabelecermos algo firme, algo fundamentado, algo sólido para com o nosso Deus, que é um ser, que é um Senhor que nós não vemos. Os irmãos já me viram falando aqui em diversas outras oportunidades que o meu relacionamento com Deus, ou eu me relaciono com Deus à medida e proporção que eu me relaciono com o meu irmão ou com que as pessoas estão ao meu redor. Eu gosto do texto da epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 10, que o escritor vai dizer o seguinte: os nossos pais nos corrigiam segundo melhor lhes parecia. Então perceba, o que o escritor está dizendo aqui? Que apesar de nossos pais, muitas vezes, aqueles principalmente que tiveram um relacionamento abalado com seus pais, nesse sentido de correção, eu não sei você, eu apanhei muitas vezes do meu pai, mas sempre foi algo moderado, porque eu sei que eu era muito custoso mesmo, né? Então toda correia que meu pai me dava, ou toda cintada que minha mãe me dava, e não era poucas as vezes, né? Inclusive, irmão, eu acho que era difícil o culto que eu chegava em casa, porque eu ficava sem apanhar. Era difícil, pastor Luiz. Todas as vezes, né? Porque eu era muito quietinho na igreja, muito quietinho, santo que só vendo. E aí toda vez que chegava em casa era uma cintada, era uma correção doída. E eu gostava quando era meu pai, que ele falava quando a gente se vê lá em casa. Porque quando era algo mais moderado, né? Ele dava umas 2 cintadas ali na perna e ficava por ali e falava e pronto. Agora a minha mãe, irmão, além de fazer a gente tirar a roupa para bater na gente mesmo, na bunda, ela só parava de bater quando ficava a marca. Que é para você lembrar, para você não fazer de novo. Era desse jeito. Mas eu louvo a Deus, porque isso não foi um abuso, nada disso. Se hoje eu tenho tido a graça da parte de Deus, que é pela graça de ser um homem íntegro, responsável com aquilo que Deus tem colocado na minha mão, com tudo, é porque meu pai e minha mãe me corrigiu. Faz parte, né? Eu sei que às vezes você, pai, assim como eu, a gente dá uma dó no coração de corrigir os nossos filhos, né? Mas faz parte. Mas voltando aqui para o texto que a gente está falando. Às vezes pessoas foram, de certa forma, corrigiu tanto, né? O pai e a mãe corrigiu tanto seus filhos, que isso criou até uma síndrome, né? Um medo ali por parte daquela criança, e com certeza criou um tipo de obstáculo no relacionamento para com seu pai. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer sobre isso: os nossos pais nos corrigiam segundo melhor lhes parecia. Quer dizer, apesar deles não acertarem em tudo, eles tinham boas intenções, como melhor lhes parecia. Ou seja, cada um dos nossos pais, eles se empenharam para fazer o melhor, mas eles, não significa que eles sabiam exatamente como fazer em cada situação, porque eu repito, é um ser humano, seres imperfeitos. E a família, mais uma vez, é constituída de gente imperfeita. E eu preciso que você entenda isso aqui essa noite. Seja a família nossa espiritual, a nós que estamos aqui, seja a nossa família física aqui, irmão, pai, mãe, tia, avô, avó, são seres imperfeitos. Família é um ser imperfeito. E dentro desse ambiente imperfeito aqui, muitas vezes as pessoas crescem com uma visão distorcida da família. Não apenas no aspecto geral, mas até em aspectos pontuais do dia a dia, da nossa vida familiar, daquele relacionamento que a gente desenvolve no nosso dia a dia. E nessa experiência que muitas vezes fica limitada dentro de um ambiente familiar, a gente precisa desenvolver uma visão clara do que é família, voltando para a palavra de Deus. E só é possível, irmãos, voltar para a palavra de Deus, e a partir de voltar para a palavra de Deus, enxergar dentro da ótica divina o que é que Deus tem para mim e para você através desse propósito chamado família. E isso muitas vezes passa a limitar o nosso relacionamento com Deus. Mas percebamos aqui, o meio pelo qual a gente vai desenvolver essa visão correta da família é através da Escritura. É por isso que nesse texto que a gente leu, do Salmo 68, Deus ele vai nos dar algumas verdades dentro desse contexto de relacionamento familiar. E o primeiro deles, como a gente leu até 2 vezes aqui no versículo 5, Deus ele é pai de quem? A gente leu. Deus é pai de quem? Dos órfãos. Deus é pai dos órfãos. Em segundo lugar, essa verdade que Davi vai nos trazer aqui do Salmo 68, já no versículo 6, ele vai dizer: Deus faz com que o solitário habite em família. E esse versículo 6 aqui, ou esse verso 6, como inário, é interessante porque Davi vai nos mostrar aqui, através de uma inspiração divina,
que é possível refletir o plano de Deus. Eu queria que você entendesse isso, principalmente se você cresceu num ambiente ou está num ambiente familiar não tão agradável. Que é possível refletir o plano de Deus a despeito da ignorância que muitas vezes os pais construíram a estrutura familiar onde a gente cresceu. Mesmo a partir da ignorância que muitas vezes eles fizeram coisa mesmo sem saber, é possível a gente refletir um plano perfeito da parte de Deus. E o versículo 5 que a gente disse, que Deus ele é pai dos órfãos, isso aqui Davi está dizendo em relação que Deus ele conhece cada família em sua peculiaridade. E eu acho interessante isso aqui, irmãos, que muitas vezes nós crescemos com lacunas, e lacunas são necessidades que o ambiente que a gente cresce vai gerando. A gente cresce com algum tipo de necessidade, algumas carências emocionais, mas Deus vai nos mostrar como alguém disposto a preencher essas lacunas familiares. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez, principalmente para as pessoas que não cresceram em um ambiente familiar tão favorável. Deus ele se mostra disposto a preencher qualquer tipo de lacuna que possa ser ou possa ter sido gerada ao longo da nossa experiência de vida. Seja uma lacuna emocional, seja uma lacuna de um relacionamento, de um afeto, de um abraço, de uma carência que nós desenvolvemos porque nós não tivemos isso ao longo da vida. Deus ele se mostra disposto a preencher isso, e glória a Deus por isso. Porque pensar, irmãos, dentro desse versículo 6, que Deus ele é pai dos órfãos, ou seja, se você tem necessidade de alguma coisa, Deus ele se mostra alguém que vai preencher essa necessidade, faz nos esquecer da limitação do homem. Tudo bem, o homem, o pastor já acabou de dizer aqui, o homem é limitado, o homem é imperfeito, a família é imperfeita, mas o meu Deus, o meu Pai eterno, ele é alguém perfeito, ele é alguém que não encontra sombra de variação, é alguém fiel, que mesmo apesar se eu for desobediente, irmão, aleluia, apesar dele nos corrigir, ele nos abraça logo após para nos corrigir, para dizer assim: meu filho, eu fiz isso é para você crescer, eu fiz isso porque eu quero que você amadureça, porque eu sou seu pai. Aleluia por isso. É como se Deus dissesse para a gente aqui, irmãos, através desse versículo 5, nas palavras de Davi: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. É Deus dizendo para mim e para você: talvez você não teve um pai, eu quero ser o seu pai. Talvez você não teve um abraço num dia que você foi ferido por alguma palavra de alguém, eu quero te dar esse abraço. Talvez você foi magoado e abusado por alguém, mas eu quero restaurar essa ferida e trazer o bálsamo exato na sua vida, porque eu sei o que você precisa, diferentemente das pessoas que não sondam o seu interior, que não sondam o seu coração. Eu sei porque foi eu que te criei, eu que te gerei, então eu sei exatamente qual é o remédio que você precisa para a sua alma. Pai dos órfãos. E talvez, irmãos, pessoas que estão aqui ouvindo essa noite não teve todo o amor que um filho precisa. Hoje você já é um adulto, e se você já amadureceu na vida, você já aprendeu a compreender que independentemente, permita aqui usar, se o pastor Luiz me abraçar ou não, não interessa, problema dele. Independentemente se alguém falar que me ama ou não, não tem problema. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que eu sou amado nele, eu sei que eu sou filho de Deus, a minha identidade é formada nele. Outro dia eu conversava com meu filho, Bernardo, e ele dizia que uma certa criança lá na escola: papai fulano falou que eu sou feio. Eu falei assim: meu filho, vamos para a Bíblia, né? E eu peguei lá, livro do Gênesis, na criação do homem e da mulher, e eu disse: meu filho, você é imagem e semelhança de Deus. E é lógico que a gente só fala bem de Deus. A gente fala o papai do céu, né? O papai do céu que nos dá isso, o papai do céu que nos faz aquilo, etc, etc. Toda noite a gente agradece por detalhes que a gente viveu, seja no dia, ou seja por aquilo que Deus tem constituído na nossa vida. Então os nossos filhos, as crianças, imaginam o papai do céu como alguém muito bom e muito bonito. E eu pergunto, lógico que ele não sabe. E eu perguntei: Bernardo, o papai do céu é feio? Ele disse: não, porque a imagem que a gente passa do papai do céu é que ele é lindo. E eu disse: então você é feio? Ele disse: não. Então eu falei assim: meu filho, independentemente se algum coleguinha te chamar de feio ou não, você é lindo, você é a imagem de Deus. E talvez é justamente essa certeza que muitos homens e mulheres hoje, por experiências ruins que tiveram ao longo da vida, precisa ser restaurado. Esse amor que você não teve lá no seu contexto familiar, irmãos, Deus deseja restaurar hoje na família que você está inserido, mas principalmente no seu relacionamento com Ele. Porque toda lacuna que você tem na sua vida é preenchida em Deus. Eu vou repetir isso mais uma vez. Toda lacuna
que você tem na sua vida, ela é preenchida em Deus. A Bíblia vai nos trazer outros textos semelhantes a esse do Salmo 68. Salmo 27, versículo 10. Davi, pelo Espírito de Deus, mais uma vez vai afirmar assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem. Tem outras versões que vai dizer, Salmos 27, versículo 10. Em outras versões vai dizer, abandonem, né? Então, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem ou me desamparem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai, minha mãe, a pessoa, ou as pessoas que me geraram, que me trouxeram a vida nesse mundo, me esqueçam, me desamparem, não forneçam nenhum tipo de recurso para a minha existência, o meu Senhor vai me acolher, o meu Senhor vai me abraçar, o meu Senhor vai me colocar no colo dele e dizer: meu filho, eu te amo, eu te ajudo, eu te sustento, porque como eu digo na minha palavra, se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, se você pisar no fogo, não vai te queimar. Eu sou o seu Deus, eu que te gerei, eu que te trouxe à existência antes mesmo de você ser formado no ventre materno. Aleluia! Eu não sei se você consegue, irmão, essa noite parar por um minuto comigo e pensar o tamanho do amor de Deus, que a palavra do Senhor vai nos dizer que antes mesmo, isso Deus diz para Jeremias, mas é aplicado a mim, para você, porque é a palavra de Deus. Antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Quer dizer, você não é um fruto do acaso. Você não é fruto... Tem uma criança aqui, mas se tiver também não interessa nesse sentido, porque eu creio que nem deva... Não tem nenhuma criança, né? Mas enfim, você não é fruto somente de uma relação amorosa de um homem e de uma mulher. Você é fruto de um projeto que eu iniciei no céu. Aleluia por isso, glória a Deus. E Davi está dizendo justamente isso aqui: ainda que meus pais me abandonarem dentro desse contexto familiar, me desampararem, o Senhor me acolhe. Isso aqui é mais uma vez Deus dizendo para mim e para você, que talvez em alguma lacuna de uma área familiar que nos marcou o abandono, talvez a rejeição, porque isso é muito recorrente, irmãos, principalmente a gente que se lidar com pessoas, não só no ambiente espiritual, ministerial enquanto pastor, mas em outros aspectos da vida. A gente conversa com muita gente, e não é brincadeira, tanto de gente que foi abandonada em sua infância. E o meu ponto de interrogação, talvez, um ponto de reflexão, principalmente para os pais que estão aqui, que ainda tem filho criança, que está sendo desenvolvido até a adolescência ainda. Irmão, talvez você ache que não está rejeitando, abandonando seu filho, porque você dá o que comer, você dá o que vestir, você paga a escola para ele. Mas, irmão, as redes sociais hoje têm tomado muito tempo de qualidade nossa com os nossos filhos. E é impossível a nossa família estar no altar de Deus e nós desenvolvermos um relacionamento familiar, que é o tema dessa mensagem concreto, firme, se nós não dedicarmos tempo para a nossa família. Se nós não investirmos tempo para os nossos. A nossa vida com Deus, ela é a base de tudo e sobre todas as coisas. O nosso relacionamento individual com Deus é mais importante do que qualquer coisa na vida. Mas depois disso, é o seu relacionamento com a sua família. É o seu relacionamento com seus filhos. Se talvez a marca da rejeição ou do abandono acompanhou você durante tanto tempo, ou talvez você foi preterido, né? Talvez outra pessoa você teve outros irmãos, e outros irmãos eram mais amados, ou mais, aos seus olhos, né? Mais preferido do que você. Olha, não passe isso para o seu filho. Não ame mais um em detrimento ao outro. Não faça isso. Eu sei que às vezes a gente tem uma tendência maior de ter uma afinidade maior de um filho do que o outro, mas inconscientemente a gente passa a escolher um apesar do outro. Aquelas pessoas que têm mais de um filho. Então não faça isso, né? Ame o seu filho e passe justamente a ideia de que Deus passa para mim, para você, de que Deus não tem filhos preferidos. Todos somos iguais aos olhos de Deus. Acontece, inclusive, uma frase que eu li de um grande escritor americano, pastor John Stott. Ele diz o seguinte: para Deus não existe filhos preferidos. O que acontece é que alguns filhos têm maior relacionamento de intimidade com o seu pai. E Deus se revela mais para aqueles que se têm intimidade com Ele do que aqueles que estão longe. Nós precisamos, irmãos, resgatar a imagem desse relacionamento dentro da nossa família, para realmente colocarmos a nossa família no altar de Deus. E Deus quer mostrar para você, realmente, que Ele nunca te abandonou, que Ele sempre esteve com você.
que como o Pai Celeste, talvez os seus pais te abandonaram, talvez você não teve essa imagem convicta no seu coração, mas Ele nunca vai te abandonar, diferentemente do que as pessoas fizeram ao longo da vida. E isso aqui, irmãos, pode nos levar a afirmar essa noite, e eu já estou caminhando para a nossa conclusão, ou para o princípio dela, que a visão que nós temos do nosso relacionamento familiar, construída sobre a nossa experiência, e não somente sobre a palavra, ela precisa ser transformada. Essas marcas de dores, essa marca de rejeição, de abandono, de lacuna que a gente teve, elas precisam ser saradas. E o único meio de ser sarada é em Deus, preenchidas por Deus. Então, para que a gente possa viver essa experiência familiar, nós precisamos ter essa visão correta que vai nos ajudar a ter um novo relacionamento com Deus e com a família de Deus, porque isso aqui é muito importante. Talvez isso você vê, tanto que isso é profundo. A maneira como nós nos relacionamos dentro da nossa família não somente interfere no relacionamento com Deus, mas também com a família de Deus. A família de Deus somos nós que aqui estamos, os nossos irmãos da fé, os domésticos da fé, como inclusive o Anderson, evangelista Anderson, leu aqui agora há pouco na carta que Paulo escreve ao Timóteo. Ali os domésticos da fé diz respeito aos domésticos da casa, né? Diz respeito aos santos, aos irmãos. Muitas vezes pessoas não conseguem desenvolver um relacionamento com irmãos, e aqui falando do relacionamento dentro de igreja, porque realmente não tem esse relacionamento familiar e consequentemente com Deus firme, fundamentado. Precisa de alguma coisa ser preenchido, e isso, irmão, somente vai ser preenchido em Deus e em mais ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos seres que muitas vezes criamos expectativas, isso é normal. A gente trabalha com base num sonho. A gente junta dinheiro com base num projeto, sim ou não, irmãos? Para que você junta dinheiro? Não, pastor, só para ter uma reserva. Outro dia eu vi alguém, pastor Luiz, você dizia até administrador essa pessoa. Ela tinha um grande patrimônio que estava sob a administração dela, e ela reuniu ali as pessoas que faziam parte de administração e disse assim: não, vamos vender aquele patrimônio para a gente colocar na conta, porque caso a gente precise do dinheiro, está lá na conta. Qual que é o sentido de vender um patrimônio que você teve a dificuldade de conquistar, ainda mais nos dias de hoje, né? Então a gente não junta um dinheiro simplesmente para estar na conta, no caso de uma necessidade, não. A gente junta dinheiro com uma finalidade, para construir um projeto, para construir um sonho, para fazer uma viagem, com algo nesse sentido. E isso se chama sobre expectativa. É normal a gente criar expectativa. E como a gente está falando sobre relacionamento familiar, nada melhor do que exemplificar isso. A gente constrói expectativas em relacionamentos. A gente constrói expectativas que aquele relacionamento vai me suprir, aquela amizade é que vai trazer alegria para o meu coração, naquela pessoa que eu sou realizada. E muitas vezes nós vemos pessoas que quando perde alguém, seja em um sentido familiar, né, pessoas que abandonam ou saem, ou até a mesma amizade que por algum motivo decidem não andar mais junto, pessoas ficam frustradas. E eu até anotei essa frase para dizer para você entender essa noite. A sua decepção, ela é proporcional à sua expectativa. A sua decepção, ela é proporcional à sua expectativa. Quanto maior a sua expectativa for em alguém, ou for em algum relacionamento, maior vai ser a sua decepção. Porque nós estamos falando de seres limitados, mais uma vez eu repito, seres que são limitados e são deficientes em muitas áreas. E a gente muitas vezes cresce exagerando nas expectativas, colocando até uma meta, um alvo que é difícil de ser concretizado, principalmente no contexto familiar. Eu não sei se todos têm essa analogia que muitas vezes usa para com o filho, né? Mas o filho muitas vezes vê o pai, a mãe como super-heróis, a mãe como super-heroína, né? Alguém que não tem defeito, alguém que é perfeito. A criança nasce com isso, naturalmente. É por isso que, dentro daquele assunto que a gente estava falando, às vezes as crianças se frustram e se sentem rejeitadas, porque o pai e a mãe era o ideal de vida. O meu pai, a minha mãe, alguém perfeito. Mas existe um fator, dentre tantos outros, que é uma das causas para que o relacionamento entre o pai e o filho na adolescência seja conturbado, né? Às vezes a gente aconselha pais, mães, adolescentes nesse sentido, e é algo quase que unânime dentro dessa questão. Os filhos, eles aprendem a olhar para o pai justamente dentro dessa perspectiva, que são perfeitos e até de forma fantasiosas, né? Mas aí quando chega na adolescência, que aí aquela criança que passa a essa transição da adolescência depois para a juventude, chegar na fase adulta, ela começa a entender melhor e pensar racionalmente, entender melhor a visão do mundo.
Preste atenção, não sou nenhum psicólogo para falar sobre isso, mas a gente estuda um pouquinho e dá para pelo menos explicar essa questão. E quando ela passa a entender um pouco melhor a situação, ela passa a ver os defeitos que o pai, que a mãe pode ter. E aí vai descobrir que eles não são super-heróis. Eles não são tudo aquilo, né? São pessoas constituídas por falhas. Mas se o meu relacionamento com o meu filho, apesar das minhas falhas, é um relacionamento construído no amor, como a gente cantou agorinha, né? Onde a base, lá na minha casa, onde a base é o amor, independentemente dos defeitos que eu possa ter, ele vai entender, o meu pai é ser humano, mas ele me ama, ele se importa comigo. É por isso que eu disse que é muito importante você, pai e mãe, em nome de Jesus, se o Espírito Santo impele a dizer isso mais uma vez, é porque pais e mães precisam ouvir aqui. Saia um pouco da televisão, saia um pouco do seu trabalho, saia um pouco das redes sociais. Ame o seu filho além das palavras, além de comprar de roupa, além de trazer pão para cima da mesa. Ame além disso. Ame de brincar com ele, de gastar tempo com ele. Se você tem a possibilidade de passear com ele, de viajar com ele. Irmão, o filho na nossa vida, a filha na nossa vida é a expressão do amor de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que eles são herança do Senhor. Se é herança, é o cuidado de Deus dizendo para mim e para você: eu dei um tesouro para você, eu amo você. Então, se nós entendemos esse amor que vem da parte de Deus nessa herança, nós precisamos investir mais tempo nos nossos filhos. Eu louvo a Deus porque aqui na igreja ainda tem tido pais e mães que têm entendido isso, né? Inclusive, se tratando no dia de hoje, na quarta-feira, que nós temos esse curso de teologia, né, que você tem investido no conhecimento do seu filho, trazido aqui para aprender na palavra de Deus, que Deus possa te recompensar, e Ele vai em nome de Jesus, né? Não só no sentido natural, mas principalmente na vida do seu filho, que vai ser um homem de Deus, que vai ser uma mulher de Deus, e não vai ter espaço no coração para Satanás no coração deles, não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, né? Então o filho muitas vezes cresce com essa ideia: meu pai é um super-herói, e quando passa para a adolescência percebe que o pai, que a mãe, eles têm falhas, e volta a dizer a frase que eu disse: quanto maior a expectativa, maior é a decepção. Isso aqui vale para tudo, como eu disse. Seja para a expectativa que a gente coloca no casamento. Às vezes pessoas que cresceram aí com essa lacuna por parte do pai, por parte da mãe, dizem: agora não, casando com essa mulher, ou casando com esse homem, toda a minha necessidade vai ser suprida nele. E talvez essa seja uma das grandes causas de muitos divórcios, porque ninguém, irmão, vai conseguir suprir a lacuna que existe em você, senão Deus. E se a gente passa a olhar para o nosso marido, para a nossa esposa, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter menos tendência para errar. Porque eu vou entender, não é o meu marido, a minha esposa que vai suprir a minha necessidade, mas Deus. Lembra o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13? Quantos lembram desse texto? Posso todas as coisas... Alguém lembra para dizer? Posso todas as coisas? Naquele que me fortalece. Paulo não diz nas pessoas que estão do meu lado me fortalecendo com palavras e me ajudando, não, é nele. É Ele que me fortalece, é Ele que é a ajuda que eu preciso. Ele é a força no dia da minha fraqueza, Ele é a alegria no meu dia de tristeza, Ele é o sol nos meus dias mais entenebrecidos, Ele é a justiça quando as pessoas me caluniam, Ele é o meu Deus. Todas as nossas expectativas são supridas em Deus, e não em relacionamentos, que seja amizade, que seja em igreja, porque tudo isso, irmão, vai nos decepcionar. Tem muitas pessoas hoje, eu dizia isso no sábado aqui no nosso seminário de discípulos, pessoas hoje, não poucas, que procuram igrejas que serão perfeitas dentro do contexto de visão que elas desenvolvem. Não, porque essa é o quadro perfeito de uma igreja. E aí a gente passa a procurar uma igreja que vai atender às minhas necessidades. E aí é onde as pessoas se frustram, porque mais uma vez, quando a gente fala de igreja, a gente fala de algo imperfeito. Mas se a minha expectativa está em servir a Deus, e é Ele que vai me recompensar, é Ele que vai suprir as minhas expectativas, pronto. O meu relacionamento com Deus não vai ser abalado quando alguma coisa de não tão boa assim acontecer dentro da igreja que eu possa estar. Irmão, a gente precisa trazer isso para toda a realidade, porque a nossa realização nunca estará em coisas, a nossa realização nunca estará em pessoas, mas em Deus. Ele é a fonte da nossa realização. Ele é a fonte da nossa realização. A gente precisa trazer isso para os nossos relacionamentos e para a nossa vida em geral. Porque hoje em dia o que nós observamos em muitas pessoas é um aspecto até de parasita. Pessoas que entram em um relacionamento somente para ser supridas.
somente para elas serem alegres. Para você que está aqui, casado, ou até mesmo para você que não é casado, mas você tem algum tipo de relacionamento. Quando você se relaciona com alguém, e uma vez eu ouvi uma frase, pastor Luiz, que dizia o seguinte: todo relacionamento ele tem como base o interesse. A priori parece, né? Nossa, mas não, né? Mas é, porque se eu me relaciono com o Toniel e ele não me oferece nada de bom, eu não vou me relacionar com ele. Se nem a conversa que eu tenho com ele é boa, então sai fora, não vou me relacionar. Então à primeira vista faz sentido essa frase, porque todo relacionamento tem como base um interesse. Mas os seus relacionamentos, como você tem entrado? Como alguém disposto a doar ou como alguém disposto a ser retribuído, a ser satisfeito, a ser recompensado? Nós, irmãos, inclusive até para nos relacionarmos com Deus, nós não podemos levar essa perspectiva para o nosso relacionamento com Deus, de buscar a Deus somente querendo alguma coisa. Como tem pessoas assim hoje, com uma fé superficial, com uma fé que ainda não alcançou maturidade, que só se relaciona com Deus à base de troca. Deus precisa estar abençoando, Deus precisa estar fazendo as coisas acontecerem, porque senão não se relaciona com Deus. Só busca a Deus, só faz uma campanha, só jejuma, só lê a Bíblia, só busca a Deus na madrugada se tiver um propósito específico. Outro dia alguém dizia, até perguntava para mim: pastor, a campanha tal, qual que é o motivo dela que a gente vai fazer? Eu disse: irmão, para a gente ser crente, não tem um motivo específico. A gente não pode, irmãos, entrar no nosso relacionamento com Deus também dentro dessa perspectiva. Eu vou fazer isso porque Deus precisa fazer aquilo. Não que Ele não possa suprir tudo que você necessita, porque Ele é a fonte de todo recurso que possa existir no universo. Mas porque essa ideia vai levar a você a um relacionamento superficial. A gente está falando de relacionamento familiar, e isso leva ao nosso relacionamento com Deus. A gente está já quase hora falando sobre isso aqui. E a gente precisa trazer nesse contexto de não ser um parasita, mas a satisfazer não somente ao meu Senhor, mas às pessoas que nós temos nos relacionado também. E esse, irmãos, é um quadro propenso ao fracasso da família. Pessoas que têm mentalidade de parasita, que só elas que têm que serem satisfeitas, só elas que têm que serem felizes. Mas Deus, eu repito, não preciso gritar isso aqui para falar. Deus trouxe você aqui, porque é você que Deus quer trazer uma nova mentalidade para mudar isso. Amém, aleluia. Não só para criar famílias melhores, famílias mais fortes, mas para a gente se relacionar diferente com Ele. Porque a forma como eu me relacionamento com a minha família é a forma que eu vou me relacionar com Deus. Aleluia, aleluia. E Deus tem um poder, irmãos, e mais do que o poder, Ele tem um querer. A palavra do Senhor vai nos dizer isso através das palavras do apóstolo Paulo. Que Deus, Ele tem um querer, Deus, Ele tem uma vontade. E como uma vontade própria que Ele tem, talvez a maior vontade de Deus é sarar corações, é curar gente ferida. Às vezes até com feridas que foram geradas dentro da própria família. Olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer, um texto conhecido de Jó. Capítulo 42, versículo 2. No final da vida de Jó, depois de tudo que aconteceu, ele vai falar isso aqui. Deus, bem eu sei que tudo o Senhor pode. O Senhor pode dar abundância, o Senhor pode dar fartura. E se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar tudo que o Senhor deu. O Senhor pode tudo. Porque às vezes a gente olha para esse versículo, inclusive só para a parte boa, né? Deus pode tudo. Então Deus vai me dar tudo. Tudo que a minha mão alcançar vai ser meu, porque Deus pode tudo. Isso acontece, irmão. Vai acontecer. Mas aqui Jó está dizendo depois de um cativeiro ter sido mudado. Então Jó está falando assim, eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que o Senhor pode fazer o bem, mas se o Senhor quiser deixar que o mal aconteça, para que a gente possa ser amadurecido e o nosso relacionamento seja levado a um novo nível com o Senhor também pode deixar que isso aconteça. O Senhor pode deixar que Satanás toque nas minhas finanças. A vontade é do Senhor, e quem sou eu para questionar? Jó, em outras palavras, está dizendo isso aqui para Deus. Eu aprendi, Deus, depois de tudo que eu passei nesses meus anos de vida, que o Senhor pode tudo. Aí, mas o que traz alegria para o nosso coração, a parte final do versículo 2. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu comecei dizendo aqui essa noite, que a nossa família, ela é um projeto de Deus. Se é projeto de Deus, entendendo o que a palavra de Deus nos diz sobre a família, entendendo o que a palavra de Deus nos diz sobre a família, ela não será frustrada. Aleluia, aleluia, glória a Deus por isso. Deus, essa noite, irmãos, quer que a gente possa compreender realmente, através da perspectiva de um relacionamento que a gente tem para com o nosso Pai, que talvez a gente não tenha tido aqui nessa terra,
mas entender o Pai que Ele realmente é nas nossas vidas. Fique de pé nesse momento. O Pai que Deus realmente é nas nossas vidas. A gente dizia agora há pouco, e essa tarde quando eu chegava lá em casa e tirava um tempo para estar com o Senhor, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração isso. Que talvez eu tenha pregado aqui essa noite para corações que, mais uma vez, não tiveram esse relacionamento com seus pais de uma forma tão boa, tão visível aos olhos. Mas o Senhor Deus quer colocar pessoas essa noite no colo e dizer assim: você é meu filho, eu quero te fazer sentir amado, eu quero te fazer sentir abraçado pela minha graça. Que não são as suas deficiências ou as suas falhas que vão te afastar de mim, mas é a minha graça que vai construir uma ponte de volta para mim e te fazer entender que você é um filho amado. Quantos aqui conhecem? Levanta a mão só para mim ver. A bênção araônica. Quantos aqui conhecem? Ninguém conhece a bênção araônica aqui? Ninguém? Ninguém conhece? A bênção araônica é aquela que Deus instituiu para o primeiro sumo sacerdote que foi constituído, lá em Números capítulo 6, do versículo 24 até o versículo 27, que é o versículo final. E aí Deus vai falar assim: Moisés, instrui a Arão a abençoar aos filhos de Israel, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aqui era uma forma de Deus estar dizendo: essa é a marca que eu vou dar para os meus filhos, que eu os amo, e o meu nome vai estar sobre eles. Mas por muito tempo eu não entendi o versículo 26, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Porque ele já falou, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Mas no versículo 26, projete aí mais uma vez o versículo 26. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dessa última vez que Deus me deu a oportunidade lá em Israel, entendendo a cultura, eu pude entender um pouco mais sobre esse versículo 26. Não diferente, irmãos, a criança sempre foi criança em qualquer tempo, em qualquer lugar. A criança, ela tem a alegria de estar na presença do seu pai. Eu disse agora há pouco, a criança visualiza o seu pai como super-herói. Então aqui é a figura de um pai, esse texto: o Senhor sobre ti levante o seu rosto. É a figura de um pai que chega talvez de um dia de serviço, de um trabalho, e o seu filho vem correndo à sua presença, e ao chegar na sua presença, o seu pai pega ele assim, e levanta ele e sorri para o seu filho. Quando Deus vai falar para Moisés instruir Arão abençoando o povo de Israel assim, era como se Deus estivesse falando: olha, eu vejo vocês da mesma maneira. Eu tenho alegria quando eu chego, e eu tenho a alegria em pegar vocês e levantar para cima. Não sei se você, pai, já teve essa experiência de fazer isso com seu filho. Eu tenho direto, principalmente quando a gente fica algumas horas sem se ver, e eu pego os meus meninos e levanto lá em cima, e a gente se alegra. Eu me alegro no meu filho, ele me alegra em mim, e ali nós somos abraçados com um amor um pelo outro. É essa compreensão que Deus quer trazer para você. Deus tem alegria no relacionamento com você, meu filho, minha filha. Deus tem alegria nesse relacionamento, porque Ele é seu pai. O seu pai é aquele que te pega, te levanta acima. Quando Ele levanta o seu rosto sobre ti, é que Ele olha para cima e olha nos seus olhos e sorri para você. O seu pai tem alegria em você, porque você é amado por Ele. Aleluia. Esse é o nível de relacionamento que Deus deseja estabelecer, não somente seu para com Ele, mas principalmente seu para com a sua família. E como tema da nossa campanha, a sua família só vai estar no altar de Deus quando o seu relacionamento com a sua família for restaurado, for transformado. Curva a sua cabeça nesse momento. Curva a sua cabeça, com a sua cabeça curvada em reverência ao Senhor que está aqui neste lugar. Talvez existem alguns irmãos, algumas pessoas que estão aqui essa noite, que estejam estagnados na vida. Talvez de uma forma espiritual, talvez de uma forma material, talvez de uma forma ministerial, para aqueles que foram levantados para o ministério no reino de Deus. Ou em alguma outra área que eu não citei aqui. Talvez porque um perdão não foi liberado, talvez porque isso tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus.
Mas essa noite Deus quer transformar o seu relacionamento familiar para transformar a sua vida. Porque a forma como você se relaciona com os seus é a forma que você vai se relacionar com Deus. E consequentemente, a sua vida vai ser impactada por seu relacionamento com Deus. Ô Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor nos conduziu nessa palavra. E o Senhor conhece a cada coração que aqui está, ó Deus. O Senhor conhece a cada história. Porque como eu disse aqui, através da sua palavra, antes de sermos formados, gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, ó Deus. O Senhor já nos chamava pelo nome, aleluia. Pai, que toda lacuna que possa ter sido gerada ao longo da vida dessa pessoa possa ser preenchida hoje pela sua presença, ó Deus. Que toda lacuna do medo, Deus, da carência, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer o entendimento que esse seu filho, que essa sua filha é filho do Senhor, e que o amor está sendo derramado, dispensado sobre esse coração, para ser compartilhado não somente para com outras pessoas, mas principalmente para com ele mesmo, para com ela mesma. Deus, nos ajude a caminhar dentro de um relacionamento familiar, ó Deus, estruturado em Ti. Que o Senhor possa ser a base da nossa casa, que o Senhor possa ser a base das nossas amizades, que o Senhor seja a base de todo relacionamento nosso, para que a nossa vida com Ti, ó Deus, para que a nossa vida com o Senhor, dia após dia, não seja abalada pelas possíveis frustrações que nós possamos ter ao longo da vida, mas que a nossa experiência com o Senhor possa ser tamanha e estar, ó Deus, tão firme em nosso coração, que nada possa abalar a nossa vida com o Senhor. Espírito Santo, eu te apresento aqui nesse momento cada casamento, cada família que aqui está representada, cada pai, cada mãe, cada relacionamento de pai e filho, e de filho para com o pai. Que o Senhor possa, ó Deus, tirar todo obstáculo, tirar todo empecilho, que toda seta maligna de Satanás, ó Deus, que tem sido contra a minha família, contra a família dos seus filhos, possa ser colocada por terra em nome de Jesus. Que dentro das nossas casas a marca possa ser o amor, ó Deus, fraternal. A marca possa ser a paz do Senhor. Espírito de Deus, restaure relacionamentos pela graça que há no sacrifício de Jesus. Essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode